Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBO CM. De todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é carreira em tecnologia. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma dúvida muito comum que acontece muito entre os nossos mentorados, entre pessoas que seguem a nossa audiência, sobre o que focar para certificações, inglês ou conteúdo técnico da prova. Então, eu quero trazer um pouquinho sobre essa discussão, quando que é o melhor momento realmente de se focar em cada um desses pontos, para que você, muitas vezes, consiga ter uma melhor estratégia e ter mais resultados. E muitas vezes você focar no que não deveria pode, muitas vezes, mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, você pode perder tempo. E a gente sabe que, muitas vezes, o quanto que o nosso tempo hoje, ele é importante, ele é valioso, o quanto que ser assertivo e ter uma boa estratégia pode te ajudar. Eu costumo dizer que as pessoas que normalmente não têm uma estratégia ficam anos, anos e anos e não conseguem atingir os resultados esperados. Então, essa muitas vezes é a diferença. Você ter uma estratégia do que focar é uma diferença, por exemplo, de você ficar 10 anos na área de tecnologia, não conseguir tirar nenhuma certificação, não conseguir crescer, não conseguir ter um destaque, ou pessoas que estão no seu primeiro ano, né, na área de tecnologia, tirando certificações, se destacando, sendo promovidos, ter uma boa estratégia. E eu acredito que um dos principais erros ali de quem está dentro do mercado de tecnologia é saber o que priorizar. E muitas vezes a pessoa acha que deve priorizar uma coisa e muitas vezes não é a melhor decisão. E por isso que eu quero trazer realmente esse tema para que a gente consiga te dar um direcionamento. Esse é um tema que normalmente a gente fala dentro da nossa mentoria, mas eu quero te dar uma orientação muito boa com relação ao que priorizar, quando o assunto é certificações, quando o assunto é inglês ou conteúdo da prova. Beleza? Tá gostando aqui dos nossos vídeos? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM com o objetivo realmente de destravar para o seu próximo nível. Vamos lá, pessoal. O que eu quero trazer aqui como reflexão, né? Primeiro, né? Quando você não sabe o que priorizar, você vai perder muito tempo. Essa que é a grande verdade. Então, muito cuidado em muitas vezes não conversar com pessoas que já passaram por essa jornada. Se, por exemplo, é a sua primeira prova de certificação, é importante você conversar com quem já fez algumas certificações, com quem já fez várias certificações. Por quê? Você ter a experiência de quem já passou pelo processo, se você tem um mentor, se você tem alguém para poder conversar, isso vai te dar uma visão muito mais assertiva e mais clara do seu próximo nível. E muitas vezes a gente acha alguma coisa, sendo que você nunca fez algo, e muitas vezes sua percepção não é a mesma de quem já passou por essa jornada. Então, muito cuidado, que algumas pessoas muitas vezes têm uma convicção de que não precisam, de que o momento ele vai fazer aquilo, e muitas vezes o fato dele não ter conversado com alguém que passou pela jornada pode estar trazendo uma opinião e pode estar tomando decisões que não são as melhores para a sua carreira, tá? Então, saber o que priorizar, ter uma boa estratégia é algo fundamental para que você consiga atingir os seus resultados com excelência. E por que que eu trago isso, né? Algumas pessoas falam assim, pô, mas dá para o cara ser realmente tirar uma certificação no primeiro ano, dá para o cara ser promovido a cada 6 meses. Eu não acredito em fórmula mágica, mas se você tiver uma boa estratégia, um bom plano de estudos, com certeza você vai conseguir ter resultados muito mais rápidos e vai perder muito menos tempo. E eu vejo pessoas que conseguem ter uma boa estratégia, que têm um mentor e que estão conseguindo ter resultados muito mais rápidos, tá? Segundo ponto, tá? Primeiro ponto o problema é saber o que priorizar. Então, muito cuidado. Talvez você não tenha um mentor, talvez você não tenha uma estratégia e vai perder muito tempo. Segundo ponto, você não precisa ser fluente para fazer uma prova de certificação, tá? E por que que eu falo isso, né? É, Porque, cara, dentro da prova de certificação, você muitas vezes não vai ter a necessidade de ouvir alguém falando, de conversar com alguém e ter uma interação ali realmente de conversação, tá? E por que que eu trago esse elemento, né? Algumas pessoas acham que, pelo fato de ser muito inseguras no inglês, acham que precisa muitas vezes ter um nível de inglês muito maior do que precisa, né? Eu quero contar aqui um pouquinho sobre como foi a minha experiência nas primeiras provas de certificação, tá? Eu basicamente estudei com um tradutor do lado, tá? Então,
Se você tem um tradutor do lado e estuda documentação, estuda materiais em inglês, isso já vai te dar uma noção muito próxima do que é a prova. Por quê? A prova, ela tem um contexto, né, de um inglês muito técnico, tá? E por que eu falo isso, né? O inglês muito técnico, muitas vezes, ele está dentro de um contexto relacionado a uma área técnica profissional ou especializada. Então, muitas vezes, o inglês técnico ele usa um vocabulário específico para descrever conceitos, procedimentos e objetos relacionados àquela área específica. Então, por exemplo, dentro da área de tecnologia, você vai ter alguns termos, né, sobre database, sobre firewall, sobre algoritmos. Então, são termos técnicos que são bem conhecidos para quem é da área. Tá? Então, você tem uma terminologia específica que ela é bastante utilizada dentro do contexto da prova. Tá? E outra coisa, quando a gente fala do inglês técnico, né, ela é geralmente focada na transmissão de informações de maneira clara e precisa. Então, você tem ali é um inglês muito simplificado, né? Ele não tem tantas variáveis assim do que você muitas vezes está assistindo uma série, de você está fazendo uma entrevista, é muito diferente. Então, você tem de fato uma comunicação focada na transmissão das informações de maneira clara e precisa. Então você tem aí alguns padrões ali específicos, né, de regras de gramática e estilo, né? O inglês técnico ele segue frequentemente padrões e conversões específicos para garantir a sua consistência e compreensão. Então ele normalmente mantém um padrão durante a sua prova. Ele não vai ter muitas variáveis ali de ter muitas variações. Ele consegue manter esse padrão para que você consiga realmente ter um entendimento. E você vai ver que a prova realmente segue um padrão dentro das questões, tá? É uma comunicação profissional, uma documentação técnica, né? Então, o inglês técnico ele é criado ali na criação de documentações. Então, se você lê a documentação da Oracle, você vai entender como que é o nível de inglês técnico, tá? Então, é algo que você, de fato, você não precisa ter uma certa fluência, tá? E qual que é a forma que eu recomendo que você estude para certificações em inglês, tá? Recomendo que você, primeiro, entenda os conceitos na sua língua nativa. Depois que você entendeu isso, você vai associar isso com tradutores, lendo também a documentação oficial, bebendo direto da fonte para você entender como que é o nível de inglês. E depois que você já revisou todos os tópicos da prova, já entendeu toda a parte conceitual, e muitas vezes até com o professor ali na sua língua, você consegue ir para um momento de revisão dos simulados, das questões da prova. E dentro dessa revisão, você pode até usar o tradutor muitas vezes para poder entender alguma palavra que você não está entendendo e revisar as questões. Então, a forma como a gente estuda inglês, a gente consegue entender. A forma como a gente estuda para certificações, se você seguir a metodologia da DBOCM, de entender o conceito, de fazer os laboratórios e depois ir revisando as questões da prova da certificação, você vai entender que você vai conseguir entender o nível de inglês da prova, você vai conseguir entender o nível de dificuldade que você vai encontrar, você vai conseguir entender o nível das questões e automaticamente, com esse processo de repetição, você vai ver que o seu inglês vai estar muito longe do inglês fluente. E com inglês muito básico, com inglês muito técnico, você tem total condição de ser aprovado. E nas primeiras provas de certificação que eu fiz, cara, meu inglês estava muito básico, meu inglês estava muito técnico, estava de longe ali o inglês para conversação, para entrevistas. Agora, se você é um profissional hoje que já tem certificações, já tem ali um conhecimento técnico muito profundo e está buscando uma vaga internacional, está buscando fazer entrevistas internacionais, aí eu recomendo que você foque realmente numa escola de inglês, que você realmente foque no estudo do inglês, que você tenha aula de conversações todas as semanas. Agora, você precisa disso para poder fazer uma prova de certificação? Com certeza não. Você precisa de um inglês muito básico, muito técnico para poder fazer uma prova de certificação. E muitas vezes não ter essa visibilidade é o que vai te travar. Não ter essa visibilidade é o que vai muitas vezes impedir que você tenha resultados. E muitas vezes você está preocupado, não adianta nada você ter um inglês excelente, um inglês fluente, está conseguindo fazer ali umas provas de certificação, está conseguindo fazer uma entrevista em inglês, que vai muito além do que uma prova de certificação, tem muita facilidade com os termos, mas você não conhece o conteúdo técnico.
Então, acredito que sim, que o conteúdo técnico ele tem que vir primeiro, tá? E muitas vezes só com inglês bem básico, você já vai conseguir, sem dúvida, né? Já ser aprovado numa certificação, ter sucesso e começar a ter um destaque profissional. Beleza? Então é isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje, tá? Dentro da metodologia da DBOCM, você vai conseguir o nível de inglês que é exigido nas provas, vai ter mais segurança, vai conseguir fortalecer o seu inglês técnico, com certeza. Então nós temos uma metodologia que a gente consegue te ajudar muito. Inclusive, dentro da nossa mentoria, a gente até revisa as questões da prova de certificação, fazendo uma tradução básica ali para você, dentro de cada revisão, dentro de cada tópico, dentro da prova de certificação. Então, você vê alguém traduzindo as questões para você, cara, isso vai com certeza te dar uma segurança muito maior. E é a melhor estratégia para que você tenha resultados mais rápidos, para que você atinja os melhores salários, até mesmo no Brasil, para depois disso realmente pensar em conseguir talvez o seu próximo nível, de começar a fazer entrevistas em inglês e buscar o seu próximo nível quando realmente for a hora de focar no inglês e não no conteúdo de uma certificação. Beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!